Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Então, é uma enorme alegria de estarmos aqui novamente nesse calorzinho da noite de hoje. Foi um dia bem fervoroso. Vamos então refrescar as mentes agora com o Evangelho. Vamos então fazer uma leitura, depois a gente faz a prece. Não dar ouvidos a fofocas. Magoou-te o que disseram a teu respeito? O que dizem é problema dos outros, que terão que dar contas a Deus. Quanto a ti, acredita em primeiro lugar nas tuas próprias qualidades, na tua força, nas tuas habilidades para resolver problemas, sair de emboscadas, derrotar ardis. Não dês motivos para o mal. Não percas tempo com falatórios. Tens mais o que fazer, construir o teu caminho de vida, cultivar energia para a vitória, crer em ti e em Deus. Fortalece-te. Não é por ter problemas que o homem é infeliz, mas por sentir-se sem condições de resolvê-los. Eu acho que senta mais ali ou mais pra cá, só vou ficar. Não tá me enxergando? Mas tá bom. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos então convidar a todos, vamos elevar o pensamento a Deus e com a sua permissão para mais este encontro da noite de hoje. Que os nossos amigos espirituais, nossos familiares estejam conosco, nos abençoando, nos inspirando, que possamos ter sabedoria e entendimento dessas atividades, neste ensino do Evangelho para as nossas vidas, que tenhamos paz, que nos inspirem para que a gente possa ser instrumentos úteis de auxílio, em primeiro lugar, a nós mesmos, tirando o melhor proveito e após praticando para com nossos próximos. Que abençoe e ilumine não só aqui dentro, mas os vizinhos, o bairro, a todos aqueles que estão acompanhando ou que irão acompanhar esses estudos, e que o nosso Pai Francisco possa orar por nós, possa estar conosco espiritualmente, vibrando as suas energias de paz, de amor e de entendimento em torno do Evangelho do Cristo. E assim, Senhor, a gente inicia as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Que assim seja. Bueno, então a gente estamos ainda no capítulo 5. Estamos no capítulo 5. E a gente iniciou uma nova perícope ali, que o título é o cumprimento da lei dos profetas. Então a gente chegou a ver ali no 17, não cuideis que vim destruir a lei. No 18, que em verdade vos digo que até o que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar... Então nós vamos agora adentrar no 19, que a gente não chegou a ver o 19, né? O 19, tu tem aí o 19? Ele comenta aí? Então vamos ler ele, vamos fazer o comentário que tem aí do Eliseu Rigonati. Aquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que ensinar assim aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas o que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Jesus diz igual aí no teu? Não, no meu assim tá diferente, vamos ver se tu entende melhor. Eu acho que o meu fica um pouco melhor. Esse aqui também. Esse aqui é do João Ferreira de Almeida, essa dele eu não sei que tradução é, ele não colocou no livro.
Aqui diz: qualquer, pois, que violar um desses mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Então o que ele quer dizer aqui, entendeu? Então aquele que, ou seja, descumprir mesmo o mínimo detalhe das leis divinas, né? Violar, ou seja, deturpar as leis divinas, os mínimos detalhes, e ensinar os homens a fazer essas coisas erradas, né? De fomentar esses erros, então será chamado menor no reino dos céus. Entendeu? E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Entendeu melhor, agora? Então aquele, claro, faz sentido, aquele que descumprir os mínimos detalhes dos mandamentos, inclusive ensinar os homens errados nos mandamentos, ou seja, deturpar as leis, né? Ele vai ser chamado menor no reino dos céus. Agora aquele que está fazendo os esforços, que está cumprindo as leis, né, divinas, nos seus detalhes, aí ele será chamado grande no reino dos céus, né? Mas vamos ver o comentário aí. Jesus nos adverte aqui da grande responsabilidade dos que ensinam. Se seus ensinamentos não forem pautados pelo Evangelho, tremendas contas lhes serão tomadas, porque retardaram o progresso espiritual do mundo. E grandes recompensas aguardam os que ensinam os povos a se encaminharem para Deus. Notemos, entretanto, que não é só ensinar, é preciso ensinar e praticar o que se ensina. Nunca desmentir com os atos o que se prega com as palavras. E aí? Ficou mais claro? O que ele quer dizer, então? Que a gente que ensina tem muita responsabilidade, né? Que tem que agir conforme a gente fala, né? Aquele que muito sabe, muito será cobrado, né? Daquilo que ele está falando, se ele está falando de acordo com as leis, e desde não só falar, mas como disse ali, também praticar, né? Os ensinamentos da lei. Senão de nada adianta, né? Também, né? Ele falar as coisas certas da lei, a lei diz isso aqui, a gente tem que fazer isso, mas ele não faz. E aí que complica. Porque isso, né? Acontece muito isso. Porque a gente deve se colocar sempre ali, na verdade, aquele que está ali facilitando, levando adiante, ele tem que levar em primeiro lugar para ele, né? Ele deve refletir bem aquilo e trabalhar aquilo para ele poder falar aquilo para que possa realmente surgir efeito, né? Levar uma energia positiva àqueles que estão escutando, né? Agora, se a pessoa não está fazendo os esforços e ela está dizendo para as pessoas fazer as coisas certas, aí ele não está... Não adianta falar, né? Porque é certo para os outros e tu mesmo não fazer. E isso a gente vê que tem muito, né? Dá? A maioria de nós ainda a gente está nessa, né? De falar as coisas somente para os outros, ficar só na letra, né? Por isso que Jesus diz, né? Que a letra mata e o Espírito edifica. Então por isso, né? Que a gente não deve ficar só na letra que mata, mas se ater a sentir aquilo no coração, para que a gente possa realmente trabalhar em sintonia com aquilo, né? Senão... Qual é que é a página que está aí, nesse livrinho? Tá na página 33. 33. Comentário. Aqui no... É que nesse aqui é PDF. Daí eu não sei. O cumprimento das leis, tá? Achei.
Nós estamos no 19, né? Tá, depois vai pro 20. E no 19 tem algum comentário do Emmanuel? No capítulo 5, versículo 19. Ah, então não tem o 19. Bom, então vamos... Deixa para depois, então, no 20. Vamos agora pro 20, né? Então a gente lê esse comentário e depois a gente vai pro 20 ali que tem no Emmanuel. O meu aqui só tem no 23. Não, aqui não tem todos os versículos. Então tá, vamos ler aí, vamos... Porque eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Bom, aqui tá bem parecida a tradução, né? Deu para entender, né? Então, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, o que era o... Então, por que, se a vossa justiça não exceder, ou seja, não entrar assim em excesso, que nem a dos escribas, que nem são os escribas e fariseus. O que é? Quem eram os escribas e fariseus? O que vocês entendem pelos escribas e fariseus? Eram povos. Não, os escribas e fariseus eram os judeus, eles eram os escribas, fariseus eram os entendidos das leis de Moisés, né? Eram povos. Daí eles tinham na verdade não, na verdade era uma seita, né? Ah, não eram povos? Não era povos. Era tipo assim, como se fosse assim, doutrinas, né? Só que aqui no caso, aqui são dois entendimentos, mas eles tinham alguns assim, um acreditava na ressurreição, o outro não. Mas eles viviam junto ali nas sinagogas ali, né? Eles ficavam junto ali, mas cada um tinha suas ideias, assim, mas sempre em torno ali do Pentateuco, das leis de Moisés, né? E aí então o que era esses da sinagoga, os fariseus, que nem o Saulo de Tarso era fariseu, né? Depois se tornou Paulo de Tarso, e o farisaísmo, que ele estava perseguindo os cristãos, né? Porque eles não aceitavam a doutrina de Jesus, né? Então ele começou a perseguir até ele ser convertido ao cristianismo. Então, o Cristo aparece para ele e ele cai em si, ele fica cego, né? Depois cai em si, vê que ele estava errado. E aí se tornou um grande divulgador do Evangelho, né? Então aqui ele está dizendo, né, que a gente sabe que a doutrina dos escribas, dos fariseus, era uma doutrina que era uma doutrina assim de excesso, né, de muito materialismo, né, muito dogmatismo, né, muitos rituais. E eles eram um dos tipos que a gente estava vendo, que a maioria deles eles tinham conhecimento das leis, mas eles não cumpriam as leis como era para ser. Porque eles falavam de boca e cobravam os outros quando os outros estavam errados. Mas aí eles caíam na gandaia, faziam as coisinhas deles escondidas e ficava por isso mesmo, né? Claro, a gente sabe, a gente não pode generalizar, né? Dizer que todos os fariseus e todos os escribas eram pessoas equivocadas, né? A gente tem que pensar assim como os espíritas. Tem os espíritas que também são equivocados e outros que procuram, né? Ser assim, procurando andar na linha certa, ali, fazer o que é certo, né? São mais humildes, outros que já não são, né? Então é a mesma coisa, né?
A gente vê, tinha uns fariseus bons também, não vamos botar todos, que todos não prestavam, né? Tinha ali, a gente sabe, tinha uns ali que até entrou em contato com Jesus, né? O Nicodemos era um cara que é um doutor da lei, né? Mas o Nicodemos, ele foi questionar Jesus, queria saber sobre a ressurreição, né? Sobre a reencarnação, que ele não entendia, lembra? Como é que pode uma mulher uma criança entrar no ventre de uma pessoa velha, né? Já entrar no ventre de uma mulher de novo, é impossível, né? Ele não entendeu o que Jesus quis dizer. O Nicodemo, o José também, José de Arimateia, que inclusive pediu, né, permissão para ir lá pegar o corpo de Jesus e cedeu até um sepultamento para ele, uma cripta, né, para Jesus. Ele que cedeu, José de Arimateia. Ele que pediu, né, permissão para os romanos que queriam o corpo de Jesus e colocar lá na cripta, lá no sepultamento, né, que era dentro de uma caverna, né, que Jesus não tinha nem onde ficar o corpo, né. Eles eram pobres, não tinham nada, né. E aí José que quis dar um sepultamento digno para Jesus, né. E ele era judeu, né, ele era um dos doutores da lei ali também, né. Era dessa linha aqui, né. Então a gente vê que não é todos, nenhum prestava. Era tudo raça de víboras, como diz ali, né? Os fariseus tinham tudo raça de víbora, que Jesus, uma hora, divertiu eles, né? Que eles estavam equivocados, mas não é todos, né? Então a gente vê também, né? O próprio Paulo se converte, tem vários que se convertem também ao cristianismo, né? Naquela época tinha uns que aceitaram a doutrina de Jesus, outros não aceitaram, né? Eram contra, né? Então aqui o que vai dizer o comentário aí, vamos ver. Quanto mais evoluídos estivermos, tanto maiores serão nossas responsabilidades espirituais. Neste ponto, dada a grande soma de conhecimentos espirituais que os espíritas receberam, são eles os que mais obrigados estão para com o Pai. É fora de dúvida, pois, que os espíritas são os indicados neste versículo a praticarem com mais perfeição os ensinamentos evangélicos do que seus irmãos de outras crenças menos evoluídas. Então aqui a gente vê, ele fala aqui do comprometimento, né, que os espíritas, eles são, já pensou o nosso compromisso com o Evangelho? O nosso comprometimento é muito maior do que qualquer outra crença, hein? Já pensou? Então vê a nossa responsabilidade, né? O que a gente está aprendendo, o que a gente assumiu na espiritualidade e o que hoje a gente está fazendo aqui, né? Então a gente vê, né, que não é rituais, não é dogma que vai fazer a pessoa ser uma pessoa melhor, né? Mas a gente vê as pessoas se arrumando bem, né? Aquela coisa toda, tem que botar uma gravata, tem que botar uma Bíblia, tem que ser uma Bíblia bonita, mais cara, tudo nos trinques, né? Isso aí não é isso aí que vai fazer nós sermos bons, né? Se tornar melhor, né? São tudo coisas externas, né? Coisas materialistas. E Jesus mesmo nos ensinou que ele não tinha nada, né? Todos os outros eram tudo assim apóstolos, tudo andava de pé descalço. Nosso pai Francisco também, né? Era um exemplo, não tinha nem roupa, ele não tinha, né? Usava o veste de saco velho, né? Então ele dá um exemplo para nós que não é a vestimenta, não é as coisas belas, assim, material que vai fazer nós ser importante, né? Então o que vai fazer nós ser importante é realmente a gente praticar o bem, né? Praticar as leis, para ser bons. Isso é que vai fazer nós tornarmos grandes, né? Bonitos, né? Isso é que vai nos tornar belos, e não as coisas exteriores. E hoje a gente vive num mundo materialista que a maioria cuida, né? Somente as coisas material, né? Em primeiro lugar, olha a roupa que o outro está usando, né?
ele tem isso, tem aquilo, aquela Bíblia dele, aquilo ali é muito barato. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ser uma Bíblia do mar. Que nem nós aqui, a gente procura comprar sempre os evangelhos, o Pentateuco ali, Espírita ali, as obras de Kardec, a gente compra os mais baratos, né? Porque não adianta comprar caro, as pessoas não têm condições, depende de cada lugar, né? Aqui a gente já põe barato, né? Tudo, uns evangelhos baratinhos também, né? Para as pessoas poderem. E no 20 tem do Emmanuel aí, né? Tem. Eu achei um pra ti, né? Ante as ofensas. A fim de atender à recomendação de Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não te colocarás tão somente no lugar do teu irmão necessitado de socorro material, para que lhe compreendas a indigência com segurança. Situar-te-ás também na posição daquele que te ofende, para que te percebas a penúria da alma, de modo a que lhe estendas o concurso possível. Habitualmente, aquele que te fere pode estar nos mais diversos graus de dificuldade e perturbação. Talvez esteja no clima de enganos lastimáveis dos quais se retirará mais tarde, em penosas condições de arrependimento, sofrendo a pressão de constrangedores processos obsessivos, carregando moléstias ocultas, evidenciando propósitos infelizes sob a hipnose de ambição desregrada, de que se afastará um dia sob os desencantos da culpa, agindo com a irresponsabilidade decorrente da ignorância, satisfazendo as compulsões da loucura ou procedendo sem autocrítica em aflitivo momento de provação. Por isso mesmo exortou-nos Jesus a amar os inimigos e a orar pelos que nos perseguem e caluniam. Isso porque somos inconsequentes toda vez que passamos recibo em insultos e provocações com as quais nada temos a ver. Se temos o espírito pacificado no dever cumprido, a que título deixar a estrada real do bem, a fim de ouvir sugestões das trevas nos despenhadeiros do mal? Além disso, se estamos em paz à frente de irmãos nossos, envolvidos em sombra ou desespero, não seria justo nem humano agravar-lhes o desequilíbrio com reações impensadas, quando são, perante Jesus, são chamados a socorrer os doentes, com a sincera disposição de compreender e servir, aliviar e auxiliar. Ceifa de Luz, Febre Editora, capítulo 49. Então a gente tem que cuidar, né? Faz parte ali do aprendizado das leis, né? E a gente às vezes tá aprendendo ali as leis, mas a gente é difícil às vezes, né? A gente enfrenta dificuldades e a gente tem que ir na hora da prática ali que a gente é testado, né? Daí que a gente tem que dar o testemunho da verdade, né? E aí que é um desafio para nós isso ainda. É verdade. Então tá, então vamos ali pro 21, então. Aqui tá junto, 21 e 22. Ah, eu vi. 21 e 22,
O meu não tem 21, só 22. Tá bom. Depois tu lê o 22. Então vamos ver o 21, 22. Ouvides o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu do juízo. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a teu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser és um tolo, será réu no fogo do inferno. A vida de nossos semelhantes não nos pertence. Quem mata, conquanto não aniquile o espírito, falo desencarnar violentamente, acarretando-lhe sofrimentos indizíveis. E, sobretudo, cortar-lhe as oportunidades de progresso que a encarnação lhe proporciona. É bom notar que uma encarnação não se consegue facilmente. Por vezes é conseguida à custa de muitos sacrifícios e trabalhos no mundo espiritual. Mas não é somente o progresso da vítima que o assassino interrompe, também o dos entes que dependiam dela, dado que o plano de trabalho pré-estabelecido no mundo espiritual fica sem um dos elementos, quem sabe se o principal, para sua realização. A lei divina diz claramente: não matarás, dando a entender que não se deve matar nada. Agora o homem está aprendendo a não matar os seus semelhantes. Mais tarde, aprenderá a não matar os animais, nossos irmãos inferiores da escola evolutiva. Não somente a morte material não podemos causar ao próximo, mas também precisamos evitar causar mortes morais. Há indivíduos que são incapazes de matar uma mosca, como vulgarmente se diz. Contudo, não trepidam em matar as reputações alheias, em matar a harmonia que reina no lar, em matar a fé que desponta numa alma, em matar a esperança que enxuga as lágrimas dos aflitos, em matar a doce fraternidade que existe entre irmãos. Tudo isso são mortes morais, e Jesus ensina que sofrerá rudes consequências quem as causar. Então tem dois tipos de mortes. As mortes, a de morte morrida e a de morte matada, como se diz, né? Não, tô brincando. Então tem a morte ali que realmente mata o corpo, né? É material, né? A questão material. Então ele diz ali, ele zela a importância da vida entre nós semelhantes, né? E isso, a morte, no caso, isso não nos pertence, né? Quem mata conquanto não aniquile o espírito. Então a gente sabe que muitos podem tirar a vida, muitos podem matar o próximo, mas vai matar o corpo físico, o espírito vai continuar, né? O espírito é imortal, mata o corpo só. E aqueles, infelizmente, que se suicidam, acham que matando o seu corpo vai resolver os problemas, né? E aí vai ser um ledo engano, que daí o espírito continua e os sofrimentos vai vir pior ainda, né? Então, por isso o suicida, ele enfrenta um grande desafio, né? Um grande problema, dificuldade, por tirar a vida do corpo, né? Então ninguém tem o direito de tirar a vida, né? Somente Deus o tem, né? Ele é que sabe o momento que vai desencarnar e não nós, né? Quem de nós sabe o dia que a gente vai morrer? A gente não sabe, né? Só Deus o sabe, né? E muitas vezes, claro, pela nossa imprevidência também, a gente pode morrer antes do previsto também, né? Que a gente veio aqui para viver 80 anos, mas eu não cuido da minha vida.
né? Como é para ser, não cuida da saúde, eu posso morrer com 60, 70 e antes para o mundo espiritual, né? Aí vou chegar lá também numa situação complicada. Não era para ter voltado mais cedo. Mas o que tu tá fazendo aqui? É para te ficar mais 10 anos lá? Pois é, não cuidou, né? Aí vai ficar 10 anos no umbral lá, né? Até cumprir com aquela quantidade de ano ali pra... Já pensou? Eu acho que muita gente, né? Acontece com muita gente isso. Porque as pessoas não se cuidam, né? Porque na verdade tem uma diferença assim, aquela pessoa que a gente sabe assim, aquela que tem o conhecimento, que sabe, entende? E aquela que não sabe. Tem aquelas pessoas leigas, assim, vamos dizer assim, aquelas pessoas que moram no interior e já tem uma vida mais saudável, né? Mas moram no interior lá, se alimentam de banha de porco e coisa, aquela coisa toda, né? Come as coisas deles lá, mas eles não sabem, eles não têm noção se que aquilo faz mal ou não, entendeu? Eles não têm internet, essas informações, de repente tem lugar que não tem nem TV. Daí eles não sabem o que faz mal, o que faz, o que não faz, daí eles vão vivendo assim. Então qual é a diferença para aquele que está vivendo e tem bastante informação? Que inclusive até o médico já diz, fulaninho, tu tem que comer menos aí, porque senão tu vai te dar problema. E aí às vezes a gente não consegue, né? A gente não consegue, a gente tem problema com a balança, e aí começa a vir as doenças, né? E o médico já avisou, e daí? Daí a nossa consciência não ser cobrada por causa disso. Então a gente vê que todos nós temos dificuldade ainda, né? Com isso, né? E a gente, pra nós, assim, às vezes, principalmente assim pra nós gordinhos, às vezes, né? O gordinho que tem facilidade pra engordar é brabo, né? Que é uma luta contra a balança, e às vezes a gente gosta de comer, né? E aí a gente come, daí às vezes, né? Come demais, e aí o excesso é que vai fazer mal, né? Que às vezes eu gosto de doce, eu gosto de gordura, e daí aquilo que a gente gosta, que é doce ou gordura, os dois faz mal. E aí tu não consegue ficar sem o doce, né? Ou sem a gordura, mas tu sabe que aquilo faz mal. Entendeu? Isso vai te acarretar um problema no futuro, que vai te gerar uma doença, um problema, tu vai ter que lutar contra ela, e tu podendo, infelizmente, retornar mais cedo para a espiritualidade. Né? E aí lá vai ser cobrado, pô, mas tu sabia, tu tinha que ficar mais tempo lá trabalhando, por que não cuidou da tua saúde? Né? E a gente tem costume de anestesiar a consciência, né? Fazer de conta, não, vamos comer, vamos levando assim, não dá nada, vai levando, né? Até onde der. E aí a gente tem exemplos de a gente ver pessoas que estão, já pessoas mais velhas que estão numa situação complicada, né? Lastimado. Morando junto com a gente, que estão cheios de problema. Por quê que está cheio de problema? Basta olhar o passado dela, o que ela fez na vida. Ela se cuidou, fez exercício, teve uma dieta balanceada, né? Tá ali o exemplo. Então o nosso futuro é um desses, ó. Muito provável de ficar ali numa cama, ali sem fazer nada, à beira da morte, muitas vezes, cheio de doença. Ainda tem aquele que diz assim, ó, mas se eu cuidar ou não cuidar, eu vou morrer igual? Nem sei do que eu vou morrer, né? Nem sei quanto tempo eu vou viver ainda, então eu tenho que aproveitar. Mas o problema é aproveitar. E tu sabe que a maioria... Cai. Voltou. Então a maioria tem esse pensamento, a gente não vai levar nada dessa vida mesmo, tem que aproveitar essa vida. Esses dias mesmo eu ouvi assim, tava no carro assim, parado, esperando a esposa, foi no mercado ali ligeiro, e aí uns estavam comentando, eu vou lá comer aqueles cachorro quente lá, aproveitar. É isso aí, tem que aproveitar, porque a gente não leva nada dessa vida. Aí eu fiquei pensando, a pessoa que é espírita já sabe, não vai levar nada dessa vida, né? A gente sabe muito bem, né? Que vai levar aquilo que a gente plantou, né? Se a gente plantou o bem, como a gente diz, vai levar coisas boas. Mas se a gente plantou coisas ruins, e a gente às vezes não cuida da vida, né? Do corpo, da saúde. E é complicado quando tu tem consciência das coisas já, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um irmão
E eu vi que ele tinha uma tatuagem no braço. Daí ele falou assim, esse aqui eu fiz há muitos anos, não sei o quê. Eu tinha vontade de fazer outra por cima dessa, mas agora não faço mais, porque eu já sei. Ah, pois é. Já sabe, né? Tu fez, lá em cima tu vai ter que tirar. Isso aí é certo. Inclusive até eu, né, normalmente eu gosto de usar sempre camisas, camiseta, porque quem me conhece sabe, né? Que eu tenho 2 tatuagens. Eu fiz quando eu era jovem, né? Jovem daquele tempo que eu era meio louco, né? Todo mundo teve as suas fases de loucura, né? E aí eu tenho dessa fase de loucura, eu herdei 2 tatuagens, né? Esses tempos rebeldes. E aí agora eu penso assim, tu vê, né? Depois realmente às vezes pode se arrepender, né? E aí eu penso assim, puxa, por que eu fiz isso, né? E agora eu tenho que ficar tapando a tatuagem, porque eu não gosto, né? Não gosto daquilo ali e também já não vou gostar do que os outros vão pensar ou vão dizer, porque para criticar e para falar coisas ruins de todo mundo tem um monte, né? Aí vão dizer, o Ederson quer bancar uma de bacana, falar do evangelho e tudo, e tem um monte de... tem 2 tatuagens, né? Mas isso aí foi antes, né? A gente sempre tem que dizer, o antes é o antes, tem que deixar para trás, tem que pensar no agora. E agora, claro, querer tirar as tatuagens, se eu pudesse tirar, que fosse fácil, eu tiraria, né? Mas aí vai pagar para tirar agora. Daí vai ter que pagar um dinheirão, que é a laser, né? Tem que fazer 2 ou mais sessão para limpar, para tirar aquilo ali. Não sei como é que é. É a laser que tira. E aí custa caro, né? Um laser vai ali, queima a pele ali para tirar aquela tinta. E aí tem umas obras mediúnicas que diz sobre isso aí da tatuagem. As obras do espírito Luiz Sérgio ali, que fala tem até um vale dos tatuados lá, né? E eles dizem que depois a quem faz tatuagem depois vai ser doloroso para tirar lá, porque, né, fez aquilo ali, não é uma coisa contra a lei, né? Marcou o perispírito, no caso. Marcado. Tudo que a gente é espírita, a gente sabe, tudo que a gente faz ao nosso corpo vai lesar o nosso perispírito, não vai? Então ficou um cara ali, ó, furando ali, não sei quantos 1000 furos ali por segundo, sei lá, por minuto ali, te furando a pele ali, te retalhando ali a pele ali. Não, é uma coisa certa isso aí? Infelizmente não é, né? Então muitos fazem, tudo hoje eu vejo, né? Pessoas até da família fazendo, se enchendo de tatuagem. Daí eu olho assim, já logo penso de mim, puxa vida, eu fiz, me arrependi, agora a pessoa está fazendo, né? É complicado, mas são coisas de cada um. É que nem as imperfeições que a gente tem, né? Tem umas que a gente vai levar e vai sofrer por causa disso, não adianta. Tu pode estudar o que tu quiser, né? Tem gente que tem aí 30 anos de doutrina, mas só lê, prega e não faz nada do que está lendo e estudando o tempo todo. Pois é. Vai sofrer com isso, vai subir lá pra cima e vai sofrer com isso, porque não fez o que tinha pra fazer. O que dizia pra todo mundo, ó, tu faz assim, ó, é melhor pra ti, esse é o caminho. Ah, mas ele serve pros outros e pra ti não serve. É o que nós estávamos vendo antes ali, né? Questão das leis, né? Então, o matar, essa lei divina aí é bem taxativa, né? Não matarás. Então, todo aquele a gente pode matar consciente ou inconsciente, como a gente estava comentando, né? Isso, mortes matadas, né? Tem mortes morte materiais. moral. Nós devemos ver a parte morte moral. É um bom. Eu também quero, por favor. 10 reais. Então, o que é que nós estávamos falando? O que é a morte consciente? Hein? O que é matar consciente o outro? Ou matar a si mesmo? O que é matar o quê? O que é a morte consciente? Matar, eu vou matar o outro ali, eu quero matar, eu estou consciente, vou matar. Ou eu quero me suicidar, eu quero, sou consciente disso. O que é essa morte consciente? Não sei o que tu quer saber. O que é a morte consciente? Ué, não é uma morte que tu está realmente fazendo pelo desejo, porque quer? Sim, É uma morte tu acabou de dizer. Então, a morte consciente e a morte inconsciente. É, o suicídio, aquele
O indireto. Indireto? É o que nós estávamos comentando, a pessoa vai anestesiando a consciência. Ela vai, por exemplo, assim, vai se drogando, né? Vai se drogando, vai bebendo bebidas alcoólicas, por exemplo, é alcoólatra, e vai tomando, sabe que faz mal, o médico já disse, até ó, tu para ou tu vai morrer, e ele não consegue, né? Então ele está tomando, bebendo, tem o inconsciente que ele vai bebendo e não sabe que vai morrer, né? Ele vai bebendo, muitos dele não sabem que vai morrer. Então é uma morte inconsciente, né? E tem aqueles que sabem, também o médico já avisou tudo, ele está consciente, se ele não parar, então ele está consciente, né? E continua fazendo, né? Então o consciente é quando tu sabe que aquilo é errado. Que tu sabe que aquilo realmente vai te levar à morte. E tu continua, é consciente. E o inconsciente é aquele que eu vou fazendo as coisas e não sei que aquilo vai me prejudicar. A gente estava comentando, uma pessoa do meio do mato, ela não tem informação, e ela bebe todo dia as cachaças dela, lá um exemplo. Ou fuma os palheiros e coisa, ela não sabe que aquilo vai matar ela muitas vezes, né? Ou vai comendo muita carne gorda, muita banha, ela não sabe, ainda é uma morte inconsciente. Né? E o que ele estava falando, e a morte moral? E tem outro tipo que é a morte moral, né? Que ele fala ali uns exemplos de morte moral. O Eliseu Rigonati. Vamos ver uns tipos de morte moral. Matar as reputações alheias, matar a harmonia que reina no lar, matar a fé que desponta numa alma, matar a esperança que enxuga as lágrimas dos aflitos. Só um pouquinho, vamos ver de novo, vamos refletir. Há indivíduos que são incapazes de matar uma mosca, como vulgarmente se diz, contudo não trepidam em matar as reputações alheias, ó. Em matar a harmonia que reina no lar, ó. Então a gente vê pessoas que realmente, às vezes pessoas muito brutas, muito ignorantes, que elas é que mandam dentro de casa, tem que ser como ela quer, e muitas vezes ela agride aqueles que moram junto com ela, o filho, ou a esposa, vice-versa. Então é aquele que mata a harmonia de um lar. E não tem pessoas que matam a harmonia de um lar? Infelizmente tem, né? Toda família tem. Em matar a fé que desponta numa alma. Então é aquele, muitas vezes tu tá ali frequentando o espiritismo ali, e tem aquele que é contra, tá dizendo, o que tu quer com isso, o que tu quer lá, vai ficar em casa. Ou muitas vezes tem um marido que não deixa ir, né? Ou a outra, ou a esposa, sei lá, alguém que é de outra religião, não quer saber de espiritismo. Ou alguém que é da própria religião e diz assim, mas tu tá doente, né? Tu só faz isso na tua vida. Sai de dentro dessa casa espírita. Tu é um fanático, né? Tu é um fanático. Tu é um doente, só quer saber de espiritismo. Em matar a esperança que enxuga as lágrimas dos aflitos. Então, em vez de dar esperança, vai lá e toca mais lenha na fogueira para você ficar mais aflito ainda, em vez de amenizar as coisas, né? Em matar a doce fraternidade que existe entre irmãos, ó. Isso aí tem muito também, né? É tão bonito ter uma fraternidade, né? Se darem bem, se respeitarem. Principalmente assim no ambiente da casa espírita. Aí tem aqueles que gostam de causar desprazeres, né? Coisas desagradáveis, né? Tormentos. Gosta de incomodar, ele quer saber mais que os outros, não está sendo fraterno, não está sendo amigo, sendo irmão, não está colaborando. Tudo isso são mortes morais. E Jesus ensina que sofrerá rudes consequências quem as causar, viu? Então quem faz isso vai acontecer rudes consequências. E ele diz aqui, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, viu? Não tem motivo nenhum, mas ele se encoleriza contra o outro. Ele briga, ele quer ser um carrasco contra o outro. Será réu de juízo. Então ele vai prestar conta. E qualquer que disser a seu irmão raca,
Raca antigamente era uma expressão assim para aqueles que antigamente eles faziam assim, quem não prestava, parece que quem não era digno, eles cuspiam assim no chão, sabe? Tu passa perto e ó, lá vem o Ederson, lá gosta assim, aquele nojento. Isso é uma expressão, isso que significa o raca. Então é uma pessoa desprezível que eles pegaram, inclusive, e cuspiam no chão ali, porque era ralé, né? E tem até um pouco tempo, acho, isso aí. Quando eu era pequeno, ainda havia muitos negócios de cuspir no chão. Agora acho que quase por aqui a gente não vê muito, mesmo, né? Tem umas encarnação, hein? É. Então, ó, que disseram o sermão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Inclusive chamava o próprio mestre de louco, né? Francisco de Assis, nosso pai Francisco, era louco também, né? Era rico lá, tudo, e saiu de lá sem nada, é louco. Né? Muitos acham que o cara é doente, só pode. Tá andando nas ruas que nem um mendigo, um bando de mendigo junto com ele. Né? E o pai dele lá, cheio do dinheiro, é doente. Então ela está dizendo aqui, vai prestar conta. Porque é muito fácil a gente falar e não entender, né? As coisas. Então tem esses dois tipos de mortes. Ó. Mais alguma coisa? Tem o do Emmanuel aí também. Tem o título aqui de cima, a Fábio Gianeschi. Qual é o número? É o Fábio Leão. É? Então é vosso verbo nosso, o título. Ainda as palavras, velho tema dirás, e sempre novo repetiremos. É que existem palavras e palavras. Conhecemos aqueles que a filosofia reúne, aqui a gramática disciplina, as que a praxe entretece, e as que a imprensa enfileira. Referimos-nos, contudo, ao verbo arrojado de nós, temperado na boca com os ingredientes da emoção, junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos, o açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão, a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural quanto o pão simples no serviço da mesa. No intercâmbio afetivo, usemo-lo a feição da água pura. Nos instantes graves, façamos-lo igual ao bisturi de cirurgião, que se limita, prudente, à incisão na zona da enfermiça, sem golpes desnecessários nos dias tristes. Tomemo-lo por remédio eficiente, sem fugir à dosagem. Palavras são agentes da construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com o equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Livro da Esperança, Comunhão Espírita Cristã, capítulo 24. Já diz o ditado, né? O ditado até romano, o homem morre pela boca. Então a gente tem que cuidar, né? Literalmente morre pela boca. A gente há pouco tempo estava comentando, né? De cuidar, né? De não sair comendo tudo pelo que vê por aí, né? E cuidado com a palavra, né?
Então tudo que entra pela boca e tudo que sai pela boca, né? A boca é um perigo. Viu? Literalmente o homem morre pela boca, né? Muitos de nós vão morrer mais cedo por causa da boca. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Então tem que cuidar, né? Tudo que for dito contra você, né? Vai ter que ir pro tribunal depois. Ou que você disser contra o outro, né? Então tá, né? Então vamos ali pro 22. 23. Eu li 21, 22, né? Esse era o 22 do Léo, né? Ela leu era o 22. Então vamos pro 22, 23. O meu aqui é 23. 23, junto, 23 e 24. Uhum. Portanto, se tu estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Nós que adoramos a Deus em espírito e verdade, temos por altar a consciência. É a oferta que fazemos ao Pai são nossas preces sinceras. Se quando estivermos orando a Deus, nossa consciência nos acusar de termos prejudicado a um irmão, quer por palavras, quer por atos, devemos, em primeiro lugar, ir procurar o irmão e perdoarmos-nos reciprocamente. E livres de rancores um do outro, teremos a consciência tranquila e o amor fraterno voltará a se instalar em nosso coração. Isso feito, poderemos continuar nossa oferta ao Pai. Em caso contrário, ele não a aceitará. Viram só? Não quero. Então a gente tem que prestar conta, né? A nossa consciência, se a gente não tem algum... Não magoou alguém, não fez alguma coisa de errado, né? Porque de nada adianta nós fazer belas preces e falar do Evangelho, sendo que eu ofendi alguém, esse alguém tá magoado comigo ali, e eu não tô fazendo nada para ir lá, para fazer com que ele pedir perdão para ele dos nossos erros, né? Então a gente tem que cuidar isso aí, né? Tudo é questão da consciência, né? Como é que tá a tua consciência? Tu agrediu alguém, tu xingou alguém e a tua consciência tá tranquila? Aí tu vai fazer as tuas preces, será que tu consegue fazer as preces de coração tranquilo, sabendo? Como é que tu vai rogar a Deus ali, se elevar o pensamento, sendo que tu tem débito com alguém? Tu prejudicou alguém, ali depois tu vai lá, bota a boca no outro lá, xinga, faz um monte de coisa errada, e depois tu vai ali, Senhor, faz aquelas belas preces, né, entendeu? Aí não faz sentido, né? Então ele diz, primeiro vai e reconcilia-te com teu adversário. Aí depois leva a tua oferta ao altar, né? Porque essa oferta ao altar era no tempo de Jesus, no tempo lá dos judeus, lá que eles tinham esses rituais, né? Eles tinham que levar ofertas a Deus e era tudo animais, coisas materiais. Eles tinham que levar uma oferta, né, pro altar. E daí nesse altar era queimada a oferta, né? Que daí diz que a fumaça ali ia até Deus, aquela oferta, né? E aí ficava ficava perdoado no caso dos seus erros, né? Então eles tinham erros, né? Os judeus, e daí para te livrar daqueles erros, daqueles pecados, tu tinha que levar uma oferta lá no altar lá. Claro, e quanto maior a oferta que tu levava, mais era perdoado os teus pecados, né? O mínimo que tu podia levar era uma pombinha, por exemplo. Quem era pobre levava uma pomba. Tá, mas se o pecado era grande e o dinheiro era pouco?
Ah, daí ia ter que levar mais, né? Sei lá, ia ter que ir levando, levar o que dá. Só que daí não ia pagar os seus débitos. Pois é. E aí quem tinha dinheiro, quem tinha mais aquisições, levava, por exemplo, uma cabra, levava sei lá, uma vaca, um boi, sei lá, um animal maior, né? Para ser queimado no altar, né? E no tempo de Jesus que era pobrezinho, né? Quando eles tiveram que apresentar Jesus lá no Sinédrio lá, eles tinham que levaram um casalzinho de pombas, que eles eram pobres, né, e tudo mais. Então eles levaram como oferta um casalzinho de pombas. Né? Então, conforme a aquisição, se a pessoa tinha mais bens ali, era bem de vida, levava coisas maiores, né? Animais mais caros. Por isso que depois nós vamos ver. Agora esse mês eu vou fazer um trabalho aqui dos vendilhões no templo, lá que Jesus expulsa, lá que tá tudo virado num covíloco lá de um comércio na casa do Senhor no templo, né? E eles vendendo um monte de coisa, era um comércio, né? Vendendo tudo que é tipo de animal e troca de dinheiro, de câmbio lá, que vinha gente de tudo quanto é lugar pro Sinédrio. Aí tinha que fazer a troca dos dinheiros, né? Então era uma casa de comércio, né? E aí Jesus alertou, não, mas isso aqui não é casa de comércio. Né? Estão usando a casa do Pai como casa de fazer venda, de comércio, está errado. Né? É a mesma coisa. Então, eles estavam vendendo essas coisas para levar as ofertas. Tipo assim, tinha lá o altar, logo lá adiante, e eles já ficavam ali no pátio, ali do templo, ali já os que vinham chegando, o que tu quer? Uma pombinha tanto? Temos aqui uma cabra, temos isso, tanto. Tu vem de outro lugar, qual é o teu dinheiro? A gente já troca o teu dinheiro pelo nosso, faz uma troca de câmbio, né? Então era um comércio, né? Aquilo ali, né? Pois é, que não fazia em outro lugar, então. Ser ali, pois é. E aí são coisas que daí nós espíritas a gente já tem que refletir bem nessas coisas, né? Mas nós vamos trabalhar melhor agora, né? Vou trazer essa... Tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não explica muito bem, né? Daí a gente vai trazer em mais detalhes, ó. Agora, neste mês aí, aguardem sobre os vendilhões do templo. É vendilhões mesmo. Então é isso, né? Agora aqui, agora eu tenho aqui o 23, do livro Luz Imperecível, por Honório Onofre de Abreu, aquele encarnado ainda, da União Espírita Mineira. Esse aqui foi um grande... A União Espírita Mineira, o Honório Onofre de Abreu, que foi vamos dizer assim, que acredito eu, foi um dos pioneiros, né, assim, a fazer essa divulgação de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Porque muito poucos aqueles que estudam, pegam a Bíblia mesmo, vamos estudar à luz da doutrina espírita, muito poucos, né, que estudam, né? Então eles estudam só as obras de Kardec, né? Daí quem quer se aprofundar mais, porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem algumas passagens, né? Algumas parábolas, não tem tudo ali, né? Mas eu quero me aprofundar em tudo que Jesus ensinou, falou, então a gente vai... É o que a gente está fazendo, né? Claro, a gente faz um estudo, procura fazer da melhor forma possível, um estudo leigo, né? Simples, né? A gente não tem muitas informações, mas a gente procura extrair ali mais a parte moral, o que é mais importante ali de cada versículo, né? Que a gente vem acompanhando. E ele foi um desses pioneiros que fez o Miudinho, né? Miudinho ele trouxe mais, a gente vai ver, ele traz ali, vai se dividindo por palavras, né? Ele não pega o versículo inteiro e comenta, que nem aí que a gente está fazendo, ele pega por partes, né? Então vamos ver o Honório, ele diz assim, ele vai pegar o 23, tá? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Vamos ver, ele pega a primeira parte. Portanto, se trouxeres a tua oferta.
O início da orientação de Jesus é conclusivo, deixando ao livre-arbítrio a decisão quanto às nossas ofertas a Deus. Muitas oferendas se faziam naquele tempo, de acordo com a circunstância e a condição financeira do doador. A gente comentou há pouco tempo, né? Que por ser pobre não ficava impedido de realizá-los. Então ele levava uma pombinha ali, o que ele tinha ali, né? Que era pobre. Cultos externos, né? Materiais. Sempre de feição individual, decisão própria e caracterizando renúncia. Então, para eles, aquele ritual material, para eles aquilo era uma coisa que fazia, né? Realmente ajudava, né? Realmente eles achavam que, né? Tinha que ser uma coisa deles, então não podia fazer uma arapuca lá no mato, pegar uma pomba e levar. Tá que ser claro. Uma coisa que era tua. Casa. Não, eles poderiam, claro que poderiam pegar e levar. Né, os pobres, de repente não tinha nenhum dinheiro, pegava no mato ali o que tinha, né? Claro, por isso já eram pobres, né? Daí mesmo assim levava alguma coisa porque eles tinham erros, né? Daí queriam ficar quites com aqueles erros. Aí eram parciais. As ofertas variavam desde os animais mais simples, produtos da terra, produtos da terra também, até animais de grande porte como bois, viu? Então vai desde coisas da terra, levava alguns alimentos, alguma coisa assim que plantava, até pombas ali, animais que eram os menorzinhos, até bois. Espiritualizando-se a religião, sabemos que muito mais significativo para Deus é oferecermos o trabalho, dando do que somos nos vários campos em que podemos atuar, com vistas à assistência e ao bem-estar do semelhante e à sua edificação. Viu? Então o que nós podemos oferecer para Deus? Ele coloca a lei do trabalho. E não levar coisa ali. Claro que não vamos comparar os dias de hoje, né, nós espíritos, com aquela época lá que era um povo bem ignorante, né? Então para eles aquele culto ali, que eles faziam, aquilo ali para eles realmente, né, eles se redimiam lá dos seus erros, lá, se purificavam com aquilo, né? Assim como tem ainda nos dias de hoje, né? Alguns irmãos de outras religiões, eles vão lá, fazem uns cultos exteriores e acham que tudo tá kit, né? Aqui na Igreja Católica nos ensinou, a reza dela não é a confissão com o padre que a gente fazia, muitos fizeram. Tu tá com um pecado, tu vai lá e te confessa. Aí o padre diz, né, reza 10 Pai Nosso, aí 10 Ave Maria, aí tá kit com esses teus pecados. Será que é só isso? Então a gente vê que não é só, mas se eu tenho alguma coisa, eu fiz alguma coisa contra o meu irmão, né? Não perdoei o meu irmão pelo que ele fez também. Aí vai adiantar eu rezar os 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria? Não, aqui Jesus está dizendo, vai lá e te reconcilia com teu irmão. Depois tu vai lá e pode fazer as tuas preces, então, né? Primeiro tu tem que quitar os teus débitos, né? Perante a nossa consciência. Porque a nossa consciência vai cobrar dos nossos erros, né? Não adianta eu ficar rezando, orando, né? Deus me livre do mal, sendo que eu pratico o mal, estou fazendo coisa errada, como é que eu vou me libertar do mal? Não existe passe de mágica, alguém vai libertar o mal de mim, sendo que eu não estou fazendo os esforços. Aqui está dizendo, trabalha. O trabalho, o esforço no bem que vai nos libertar do mal. Vai fazer com que a gente trabalhando, nos esforçando no bem, vai para nós perdoarmos o nosso próximo, né? Isso é importante, ele colocou bem. Ao altar, a terra pode ser considerada um altar, onde se operam esforços e progresso. Então o altar ele coloca como se fosse a nossa reencarnação aqui, a terra. Aqui nós vamos colocar nossas ofertas. Que tipo de ofertas? Né? Ofertas boas, ofertas más, né? De acordo com as nossas consciências. O núcleo das atividades espirituais pode também ser encarado como um altar. Então aqui seria um altar, né? A casa espírita também. Precisamos estar atentos com relação ao modo de agir em todos os ambientes. Entendeu? Ficar atento. Como é que a gente está agindo no trabalho, né?
dentro da casa espírita, dentro do lar, como é que a gente está agindo. Essencialmente o altar, por excelência, é a mente, ó, o coração, razão pela qual precisamos manter pensamentos retos e sentimentos equilibrados. Viu? Então o altar também, ele diz aqui que é a mente e o coração, ó. Ter equilíbrio. Há muitos altares na terra erigidos a Deus, a Jesus, aos santos, aos bons espíritos. Todavia existem altares destinados à vaidade, aos vícios, a certos tipos de transações, à satisfação do sentido. A que altar temos levado a nossa oferta? É uma pergunta, né? Então há muitos tipos de altares, né? Os altares a nossas vaidades, a gente está elevando nossos egos, nossos orgulhos, nossos egoísmos, os nossos vícios. Né? Então a que altar temos levado as nossas ofertas? E aí continuando o versículo, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Cada lugar, além do ambiente visível, conta com vibrações específicas. O altar íntimo do ser evidencia, segundo as cargas dos desejos e emoções, padrões positivos ou negativos. Aí circulam as ondas de alegria ou de tristeza, de euforia ou de constrangimento, de harmonia ou de remorso, bem como o fio das causas que as alimentam. Então agora está falando do nosso altar íntimo, né? Dos nossos altares interiores. Né? Então, nosso íntimo a gente sabe, tem momentos de alegria, de tristeza, né? De euforia, de constrangimento, de harmonia, de remorso. Na proposta de pacificação interior diante do Criador, é preciso nos lembrarmos dinamicamente da postura a adotar perante pessoas, situações e coisas. Né? Então, realmente, né, quando a gente, na proposta de oferecer paz interior, é preciso nos lembrarmos da postura de adotar perante as pessoas, né, perante as situações, as coisas, né, que muitas vezes a gente não consegue ter paz, né, perante as situações, perante as pessoas que nos ofendem, muitas vezes. Daí a gente deve ter a paz interior, né? E aí que entra o desafio, porque como é que eu vou querer ter a paz, né, dos outros, que os outros não me agridem, mas eu estou exigindo do outro, mas eu é que tenho que ter paz. Eu é que tenho que ser pacífico e ter paz, pacificar e ter paz. Né? E não exigir dos outros, mas o outro está me incomodando, né? Está equivocado, está só me incomodando muitas vezes e não me deixam em paz, né? Estão me tirando do sério. Mas é a paz, é nós que temos que construir a paz. É aí que entra o grande desafio, né? Que muitas vezes está numa situação assim que tu tá muitas vezes já estressado, tá com um problema, e vem um ali te dar mais uma alfinetada e tu vai ter paz aí. Aí que entra o desafio, né? E aí a gente vê que a gente não tem paz, né? Paz interior. E daí a gente se ofende e revida, né? E agride. Então, muitas vezes é espontâneo aquilo, né? O outro já tá com problema, o outro vem, te agride e tu já revida, porque tu não tá bem, né? Então a gente tem que construir essa paz. Porque o Cristo, mais do que o Cristo sofreu, né? Mais do que ele sofreu e não revidou ninguém, nada, né? Nenhuma situação. Ainda diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele via eles como ignorantes, né? Das vezes eu entendi, né? E assim a gente deve ver as pessoas, aquelas que não têm entendimento também, não sabe o que fala. Agora se ele sabe, daí a gente já pode chamar ele num cantinho, se tem, né, uma intimidade,
conversar com ele. Pô, mas o que tu tá aprendendo? Tu aprendeu a ser pacífico, ter paz, isso aqui tu tá me agredindo, né? Tá perdendo a paciência, né? Por que tá acontecendo? É complicado. Aqui diz, aqui diz, então perante as pessoas, situações, e identificando os porquês, poderemos, adotando humildade e discernimento, abrir canais conscientes para a estabilização do piso firme, que nos garantirá segurança e harmonia nos reforços da alma. Então aí sempre nós vamos ter que ter a humildade e o discernimento, virtude da humildade e do discernimento. Então, porque muitas vezes se eu me ofendo, é porque eu não sou humilde, né? Agora a gente tem que, não porque a gente é humilde, se a gente está exercitando a humildade, também nós não vamos deixar o outro ter o direito de nos humilhar, né? A gente tem que ter o discernimento daí das coisas, né? Não, só um pouquinho, né? Eu sou humilde, mas nem por isso eu vou baixar minha cabeça ali, vou deixar o outro montar em cima e fazer o que quer, né? Então, mas claro, daí a gente tem que ter serenidade, discernimento, chegar e conversar com o outro, né? Dizer, por que você está fazendo isso comigo? Por que está tendo essa atitude equivocada e está querendo me humilhar, né? Por que isso? O que eu fiz de errado? Aí tem que questionar, né? Perguntar o porquê que ele está agindo dessa forma. Deixar para ele pensar um pouco, né? E se ele for muito ignorante e não quiser também, não tem que... Simplesmente vamos fazer o quê? Vamos revidar, daí o outro, não, vamos ter que ter paciência, vamos ter que orar por ele, né? E ter a nossa consciência tranquila, né? Ter a nossa paz de consciência. Eu fiz a minha parte, né? Agora, se o outro não entende, continua me agredindo, o problema está com ele daí, né? A gente procurou, tentou, conversou, fez a nossa parte, por que está acontecendo, né? Então vamos ter que se afastar dessa pessoa, né? Se afastar e orar por ela, né? É complicado. Então, como filhos de Deus, todos somos irmãos, ó. A família espiritual cresce à medida que nos esclarecemos e evoluímos, formando pelos níveis de sintonia os grandes grupos, cujos componentes se identificam por objetivos e ideais. Então, aqueles grupos afins, né? Que depois nós vamos, na espiritualidade também tem aqueles grupos afins aí que tem os mesmos ideais, né? Muitas vezes nos núcleos, né, espiritismo, nas casas, em qualquer tipo de religião, tem aqueles grupos que se unem ali, que tem as afinidades, né? São afinidades que se juntam ali, estão sempre ali, tendo as mesmas ideias, procurando se esforçar, né? Naquelas ideias, aceitam aquelas ideias, né? E se tornam grupos afins ali, né? As ocorrências que interessam aos que nos cercam podem variar ao infinito, em quantidade ou em ressonância. Determinado fato pode ser maior ou menor de acordo com a suscetibilidade de cada qual ou do esclarecimento de que possa ser portador. Em razão disso, o mestre não discrimina, generaliza. Apenas a que busquemos adotar a lisura do sim, sim, não, não, dentro dos parâmetros do respeito para com os semelhantes, de modo a assegurar os direitos que lhes cabem no grande contexto de que participa para a sua aprendizagem. Viu? Então o mestre não discrimina ninguém, né? Ele generaliza, apela a que busquemos adotar o sim, sim e o não, não. Em todas as situações a gente tem que ser objetivo, né? Não ficar no meio termo, não sei, pois é, tô em dúvida, tem que ser objetivo, ser firme, né? Nos nossos discernimentos, nas nossas reflexões. Olha, eu tô errado ou não tô? Eu tenho que saber se eu tô errado, né? Para ter uma postura perante o meu próximo. Se ele agiu mal comigo, tá, mas eu tô errado? Quem é que tá certo? Então ter sempre essa postura, sim, sim ou não, não, tô errado, assumir o erro, né?
Ó, realmente eu tô errado, pisei na bola. Inclusive até pedir desculpa, perdão pro outro, né? Realmente estou errado, pisei na bola aí, né? Então você tem uma postura firme, né, perante as coisas, né? Não ficar sempre ali indeciso, pois não sei não, tem que ser firme ali, né? Não, se o outro tá errado e muitas vezes o outro não aceita, aí chegar ali, conversar, né? Tentar ver se o outro aceita ou se ele não aceitar, daí fazer o que a gente tem que só orar por ele, né? A gente sempre ter essa atitude na vida. Em sua sabedoria ele define, contra ti ele define. Quantas vezes avocamos problemas e situações de terceiros fora das faixas da normal vinculação, enovelando dificuldades, distanciando soluções e penetrando em áreas que não nos competem, viu? Então, quantas vezes, em vez de nós cuidarmos de nós, né, a gente fica vendo problemas e coisas que os outros estão fazendo, né? É muito fácil a gente ver o que os outros estão fazendo de errado, sendo que a gente não está cuidando do que a gente está fazendo, né? Isso a gente faz muito. O outro está sempre errado, o outro faz isso. Tá, mas e eu, né? O que eu estou fazendo para contribuir, né? Muitas vezes só quero apedrejar o outro, colocar, matando o outro moralmente, como a gente viu antes, o não matarás, né? Tá matando o outro moralmente, mas não tá fazendo as suas reflexões, né? Será que o outro tá... Só o outro que tá errado e eu tô certo? Então a gente tem que parar para ver isso, né? No entanto, ele propõe exame de circunstâncias, ó, a fim de que elas expressem um posicionamento íntimo, destituído de qualquer peia ou algema que nos prenda negativamente a alguém que possa ter sido por nós prejudicada. Entendeu? Então nós temos que ter um posicionamento íntimo, né? E tentar assim desarticular, né? Se desprender de qualquer situação que nos prenda a alguém, ó, alguma situação que seja negativa. Que muitas vezes pode ter sido por nós mesmos prejudicados, né? Então eu causei mal a alguém, tem aquela situação negativa ali, e eu tenho que fazer o possível para desativar isso aí, né? Para não ficar essas algemas, porque a nossa consciência vai nos cobrar. Não, tu fez a coisa errada pro outro. A gente pode nos anestesiar ali, fazer de conta que eu tô certo, mas eu não tô, né? Então por isso ali o posicionamento sempre interior, íntimo, né? Fazer uma reflexão, sempre uma análise, né? O que a gente está fazendo. Se eu prejudiquei o outro, eu não estou sendo correto com o outro, eu tenho que fazer um exame de consciência e tentar trabalhar isso aí para que eu perdoe ele, vou lá, converse com ele, para não ficar esse clima aí, que muitas vezes a gente que causou isso, né? Então a gente tem que fazer o possível para resolver essa situação, né? Porque ali muitas vezes o outro está nos matando moralmente. A gente prejudicou o outro. E o que o outro está emanando para nós? Vibrações boas? Muitas vezes não de ódio, de vingança. Tu vai ver, eu vou te matar, vou te pegar, vou te destruir. Tu fez isso, aí tu vai pagar. Aí nós estamos recebendo aquilo, né? Então por isso que se a gente causou, a gente tem que ir lá e fazer o possível para que o outro não emane essas coisas. Irmão, desculpe, aí na bola, perdão, não estava muito bem, né? Espero que tu entenda isso aí para não ficar, né? Agora se ele não perdoar, daí o problema tá com ele, daí, né? A nossa parte a gente fez e nós ficarmos com a nossa consciência em paz, né? Isso é a melhor coisa que tem. Se a gente puder pegar assim, daí botar a cabeça no travesseiro, deitar, ficar em paz, porque não tem nada contra ninguém, né? Fiz tudo o que era para tudo certo, tudo possível, né? Isso é muito bom. Tem alguma coisa para dizer? Alguma dúvida? Que daí eu vou engatar, eu vou falando muito, né? Tá conseguindo acompanhar. No entanto, ele propõe, né? Aqui eu já li.
Esse alguém é o ponto de referência em que se fecha o grande primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está lá em Mateus, no capítulo 22, a gente não chegou lá ainda, no versículo 37 e 39. Então, o maior mandamento, viu? Então, todas essas dificuldades que nós estávamos comentando aqui, fazer esse exame de consciência e praticar essa lei maior, né? Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo e a Deus. Em todas as situações das nossas vidas, a gente procurar agir dessa forma. Se a gente sempre pensasse assim, as coisas iam ser mais leves, né? Nós ia talvez pegar mais leve, pedir perdão se a gente errou, né? Então eu estou amando o meu próximo como eu estou amando a mim e a Deus, porque não adianta eu só amar eu, né? E amar a Deus, né? A gente não ama nem assim. E diz que ama a Deus, né? Eu amo o Senhor, eu estou quite com as leis divinas, né? Quite com as suas obrigações, né? Mas não ama nem a Ele, né? Não se cuida, não se ama, né? Muitas vezes é um fanático, uma pessoa com problema, e diz que ama a Deus, né? Ele não está amando nem a Ele, que dirá o próximo, né? Então é uma cadeia, né? É uma coisa, se não tem como eu amar a Deus, se não amar a mim, e se eu não amar meu próximo, eu também não estou amando a Deus, né? Muitas vezes eu tenho um zelo, né? Um amor próprio, eu amo, né? Uma paixão, na verdade, eu amo a mim mesmo, né? Eu sou melhor que todo mundo. É uma vaidade, né? Eu sou vaidoso, eu me amo, né? Ele pode se amar, se achar o melhor e amar a Deus, mas não está amando o próximo, né? Muitas vezes está espizinhando o próximo, né? Geralmente. Porque eu sou o melhor, né? Eu sou bonitão, né? Eu sou o melhor e não está amando o próximo, né? Então não adianta, veja que é um círculo ali que se não fizer uma coisa, não tem, né? Não tem como amar uma coisa só, né? Então nós temos que amar a nós, a Deus e ao próximo, né? Fazer sempre essa análise de consciência. Então nós vamos parar por aqui, o nosso horário já estourou. Estava muito bom, consegui concluir aqui a análise aqui desse miudinho do luz imperecível do versículo 23. Aí no próximo nós vamos fazer o 24, tá? Esse aqui que faltou o 24. No caso eu já li aqui o 23. Daí ali tu já leu, né? Aqui nós estamos fazendo um miudinho em cima deles, né? E foi bom, né? A gente aprende bem naqueles miudinhos, ele reflete bastante, né? Ele se aprofunda bem ali nos versículos, né? E faz a gente entrar bem dentro daqueles versículos, daqueles ensinamentos para nossas vidas, né? Então é isso. Então eu quero aqui abraçar a todos, dar um grande abraço aqui aos nossos irmãos que estão participando, nosso irmão Denis Henrique, um grande abraço, está sempre nos prestigiando, né? A nossa irmã Dalva, grande irmã Dalva, pequena grande Dalva, né? Um grande abraço, que Deus abençoe, ilumine os seus lares, né? E a todos aqui que eu não mencionei, se tiver alguém aqui, que sintam-se abraçados. E eu convido agora a todos, estamos fazendo nossa prece de encerramento, e vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, de aprender o Evangelho para nos tornarmos melhores, que possamos refletir ele nos nossos corações e ter mais paz, poder praticar o Evangelho amando o nosso próximo, tendo mais paciência, que a gente sabe que não é fácil, nesses dias turbulentos, nesse mundo de expiações e provas, que a gente tenha mais paz com o nosso próximo, tendo mais paz interna, amando a Deus, a nós e ao nosso próximo. E agradecemos imensamente ao nosso Pai Francisco por essa oportunidade que ele nos legou aqui na sua casinha humilde, singela, aprender o Evangelho e levar um pouco de entendimento ao nosso próximo. Agradecemos muito a ele por essa oportunidade
aos nossos familiares, né, franciscanos, que estão sempre conosco, nos orientando, nos iluminando, trazendo sempre as diretrizes do alto, né, de Jesus, do nosso Pai Francisco, para as nossas vidas, nos orientando aqui para que possamos ter um equilíbrio na vida. Agradecemos muito. Agradecemos a todos pela presença, aqueles que irão acompanhar depois, ao bairro, aos vizinhos, a todos os familiares, aos nossos inimigos. Que Deus abençoe e ilumine a todos, encarnados e desencarnados. E assim, Senhor, então damos por encerrado as nossas atividades de estudo da noite de hoje. Que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.